cientistas finalmente revelam a verdade sobre o Titanic. Em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, o RMS Titanic sofreu um terrível acidente que levou ao seu destino final 3 horas depois. Às 2h20 da madrugada de 15 de abril, o maior navio de sua época desapareceu completamente sob a superfície gelada do Oceano Atlântico. O Titanic levou consigo mais de 1.500 vidas ao afundar em sua sepultura aquática. Isso representa mais de 2/3 de todas as pessoas a bordo. A causa desse desastre horrível, que levou a tantas mortes, foi um iceberg contra o qual o navio colidiu. Ou pelo menos é o que sempre nos disseram. Mas as descobertas mais recentes dos cientistas derrubaram essa teoria. Neste vídeo contaremos toda a verdade que esteve enterrada por mais de 100 anos. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura e um volume utilizável de 46.328 toneladas, o Titanic parecia indestrutível. As pessoas podiam caminhar quilômetros por seus inúmeros corredores e conveses. Até mesmo os oficiais do navio precisavam de mais de 2 semanas para memorizar seu caminho dentro dessa enorme construção. O Titanic tinha 4 enormes chaminés. Cada uma pesava 60 toneladas e se estendia 24,8 metros acima do convés. Essa altura impressionante era necessária para evitar que os passageiros fossem cobertos por 100 toneladas de fuligem sopradas diariamente. As chaminés foram colocadas em um ângulo de 30 graus para parecerem ainda mais impressionantes e imponentes. Não menos impressionante foi o custo do navio. Sua construção exigiu 7,5 milhões de dólares. Se levarmos em conta as taxas de câmbio modernas e a inflação, em 2016, esse valor seria equivalente a 166 milhões de dólares. Surpreendentemente, isso seria mais barato do que a produção do famoso filme Titanic, de 1997, que custou 200 milhões de dólares. O estaleiro Harland & Wolff contratou 3.000 homens para construir o navio. Mesmo com uma força de trabalho tão grande trabalhando 6 dias por semana, a partir das 6 horas da manhã, ainda levou 20 meses para concluir essa tarefa monumental. Foi um trabalho difícil e perigoso. Imagine fazer algo na altura de um prédio de 20 andares, sem cordas de segurança. Mas essas pessoas precisavam de dinheiro para sustentar suas famílias. Os construtores recebiam 2 libras por semana, o que pode não parecer muito, mas era um salário competitivo na época. Infelizmente, 8 pessoas morreram durante a construção e 246 ficaram feridas. Por isso é difícil imaginar que uma estrutura tão complexa, com tanto trabalho, esforço e dinheiro investidos, pudesse simplesmente afundar por causa de um iceberg. Bem, novas descobertas nos fazem acreditar que a verdadeira causa da catástrofe não foi o gelo, mas o fogo. O incêndio deve ter queimado por 3 semanas a uma temperatura extremamente alta antes que alguém o notasse. Especialistas em metalurgia acreditam que essas condições poderiam ter enfraquecido o metal em até 75%. Isso explicaria por que o iceberg conseguiu abrir um buraco na lateral do navio com tanta facilidade. Sem o incêndio, isso teria sido impossível. Mas o fato de o iceberg ter atingido exatamente a área do metal comprometido é uma das incríveis coincidências na cadeia de eventos trágicos do Titanic. Os responsáveis pelo projeto sabiam do incêndio, e foi por isso que os proprietários do Titanic compraram todo o carvão que conseguiram encontrar. Eles até compraram carvão de outros navios. Cancelar a viagem parecia fora de questão.
Então, para esconder a verdade, o navio foi posicionado de forma que as marcas do incêndio ficassem voltadas para o mar, longe da vista dos passageiros. O interior do Titanic foi inspirado no Ritz Hotel, em Londres. A grande escadaria descia 7 dos 10 andares do navio. Ela era decorada com pinturas, querubins de bronze e painéis de carvalho. As instalações para passageiros da primeira classe incluíam uma piscina com água aquecida, um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e um salão de beleza. As damas podiam até contratar um estilista para ajudá-las a se arrumar para o jantar. Havia um jornal a bordo chamado Atlantic Daily Bulletin. Até mesmo os cães dos passageiros de primeira classe tinham um espaço especial. Eles eram alimentados, levados para passear e podiam até ser treinados durante a viagem. As refeições da primeira classe incluíam 13 pratos, cada um com seu próprio vinho. Eram grandes eventos que duravam cerca de 5 horas. A bordo havia 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos. No entanto, não havia binóculos. Por que isso é importante? Porque os binóculos poderiam ter salvado o Titanic. Naquela época, não existiam sistemas de sonar. Para detectar ameaças à frente, vigias usavam binóculos. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento especial. O único que tinha a chave era o segundo oficial, David Blair. Ele foi substituído de última hora e, com tanta pressa para deixar o navio, esqueceu de entregar a chave ao seu substituto. Esse esquecimento fatal só foi descoberto 3 dias depois, quando o navio já estava no mar. Se a tripulação tivesse os binóculos, poderia ter avistado o iceberg mais cedo e tido tempo suficiente para evitá-lo. Talvez o acidente também pudesse ter sido evitado se o navio não estivesse acima do limite de velocidade. Eles estavam atrasados e isso era inaceitável, pois poderia prejudicar a reputação do Titanic. Por isso, o navio navegava a uma velocidade muito superior à que foi projetado para suportar. Outra negligência criminosa foi relacionada aos botes salva-vidas. Para acomodar todos a bordo, o Titanic precisava de cerca de 60 botes. O designer-chefe, Alexander Carlisle, planejou 48, mas o número foi reduzido para apenas 20. Isso foi feito apenas por estética, pois 48 botes deixariam o convés muito cheio. Esses 20 botes poderiam acomodar apenas 1/3 de todas as pessoas a bordo. Surpreendentemente, essa quantidade insuficiente era tecnicamente legal. De acordo com as leis da época, o número de botes dependia do peso do navio, não do número de passageiros. Além disso, exercícios de evacuação eram comuns em transatlânticos. Mas, no Titanic, esse treinamento nunca aconteceu. O capitão Edward John Smith cancelou o exercício programado para a manhã do dia do naufrágio. Ninguém sabe por quê, especialmente considerando que outros navios haviam alertado sobre gelo naquela área. Quando o Titanic afundava, enviou vários sinais de socorro, mas um navio próximo, o Californian, ignorou os foguetes de emergência. O capitão do Californian perdeu seu emprego depois disso, mas pesquisas recentes provaram sua inocência. Independentemente de ter sido negligência, coincidência ou um incêndio, o desastre do Titanic continua intrigando cientistas até hoje. Qual teoria você acredita? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva-se no canal. Até a próxima!